Agora vamos dar uma olhada aqui no menu de linhas. Aqui é onde a gente pode criar vários formatos de linhas. Vamos começar dando uma olhada nesse pen. O pen ele funciona tipo o pen tool que você encontra no Illustrator ou no Photoshop. E aí você pode clicar e desenhar alguma linha. Só que note que eu vou chegar aqui e fechar. Quando você desenha numa visão de perspectiva, se eu girar em volta, você vai ver que ele fica de um jeito estranho ali. Eu geralmente vou recomendar você desenhar as linhas em alguma daquelas visões ortogonais. Assim você vai ter a tua linha orientada certa. Eu vou selecionar e deletar essa e vou apertar F2. F2 é a visão do topo. Se eu vim aqui agora e desenhar uma linha, quando eu voltar para a visão F1, a gente vai ver que ele vai ficar certinho aqui no chão. Se eu desenhar, por exemplo, na visão F4, e voltar para o F1, a gente vai ver que tem ele orientado certinho aqui também. Selecionar e deletar essas duas linhas. E além de você poder desenhar só clicando, você pode clicar e arrastar para fazer curvaturas. Por exemplo, eu vou clicar nesse ponto e aqui eu clico e arrasto para daí inserir tangentes nesse ponto. Pode ver que ele já faz uma previsão do caminho. Se eu clicar agora aqui no outro, eu consigo fazer uma curva aqui em cima. E se eu clicar, por exemplo, aqui embaixo e fechar, a gente desenha uma espécie de ícone daqueles de mapa. A partir do momento que você desenhou com o pen, você pode vir em qualquer lugar da linha e clicar para selecionar aquele segmento. E se você segura o Ctrl no teclado, tu vê que ele cria uma faca onde você pode clicar e adicionar um novo ponto. E se eu tenho um novo ponto, eu posso pegar minha ferramenta de mover e mover esse ponto. Só que só funciona mover pontos quando você está no modo de edição de pontos. Se eu clicar aqui para mover os dois eixos ao mesmo tempo, a gente vê que começa já a modificar essa linha. Eu vou chegar um pouco mais próximo. E note também que a gente tem essas tangentes aqui do lado. A gente pode girar essa curva, clicando e arrastando nessa tangente. E caso você queira fazer uma indentação, você pode segurar o Shift no teclado e mover só uma das tangentes. Assim você quebra ela e pode fazer formas diferentes. Vou deletar essa linha. A gente tem um modo Sketch, que você pode clicar e arrastar, e aí você pode desenhar a forma que você quiser. Quando você solta, ele tenta compensar as curvaturas, baseado nesses parâmetros, para deixar ele mais arredondado ou não. O Spline Smooth, a gente consegue suavizar as linhas que a gente tem. Então eu vou desenhar uma linha qualquer, vou pegar o Sketch, desenhar alguma coisa, e se eu selecionar o Spline Smooth, eu posso começar a arrastar ele em cima para criar uma suavização. Aqui você tem a porcentagem de Smooth, por exemplo, vou botar uns 14%, você vai ver que ele fica bem mais suave. Além disso, a gente tem outras opções aqui. Eu vou desligar o Smooth e vou ligar o Flatten. Se eu usar o Flatten, você percebe que ele vai deixando a linha mais reta, né? Você tem o Random, que você pode fazer um pouco de causa em cima da linha. Você tem o Pull, que você pode empurrar a linha. Você tem o Spiral, que você pode criar um efeito de redemoinho em cima das linhas. Você tem o Inflate, que ele arredonda, né, as linhas e acaba inflando elas. E por último, esse Project ele serve para deformar a tua linha baseado em outro objeto. Para mostrar esse exemplo, eu vou sair do modo de edição de linhas. Até vou deletar essa linha, ela está toda bagunçada, e vou desenhar uma outra um pouco mais simples. Ok? Eu vou entrar no Model Mode e apertar F1 para voltar para a minha visão de perspectiva. Agora, atrás disso daqui eu vou criar uma esfera. Deixa eu botar a esfera um pouco para trás. E quero aumentar o tamanho da esfera. Além de você poder aumentar clicando na esfera e vindo aqui em Object e aumentar o radius dela, note que todas as primitivas também têm um pontinho laranja que você pode clicar e arrastar para aumentar ele interativamente. Deixa eu colocar um pouco mais para trás. E agora vou voltar à visão F4 para enxergar a minha linha. Vou selecionar minha linha e entrar no modo de edição de pontos para editar. Voltando com a minha ferramenta do Spline Smooth, no modo de Project, eu posso agora clicar e arrastar em cima dessa linha
E se eu volto para a minha visão F1, a gente vê que a linha agora se deforma baseado no objeto que estava atrás. Se eu deletar a esfera, a gente vai ver que a linha ficou com esse formato arredondado. Então é uma ferramenta bem útil que a gente pode usar caso queira deformar alguma linha baseada em algum objeto. Eu deletei. Tutorama está preparando um curso de introdução prática ao cinema 4D para você que quer aprender 3D de uma maneira descomplicada e rápida. Aprenda a usar ferramentas de modelagem, animar objetos e parâmetros, criar simulações físicas, texturizar diferentes materiais, iluminar com técnicas de fotografia, renderizar com camadas separadas e inserir elementos animados 2D com After Effects. Inscreva-se em nosso site e fique por dentro, tutorama.com.br. Objeto. Eu deletei a minha linha e voltei para a visão F4. Deixa eu colocar um frame default. E agora eu quero mostrar esse Spline Arc Tool. Então, com o Spline Arc Tool, você pode clicar e arrastar para fazer uma linha. E é o momento que você solta o botão do mouse e tu vê que ele já cria um arredondamento, né? Ou um arco. Eu vou dar um outro clique aqui. Deixa eu clicar de novo no último ponto e clicar e arrastar de novo. Acho que eu perdi esse último ponto. Dá um Ctrl Z e começar de novo. Agora, seguir recuperar. Então, eu vou dar mais um clique aqui para arrastar. E a gente vê que pode definir agora um arco, aumentando e diminuindo os pontos. Isso aqui eu estou arrastando esquerda e direita para cima e para baixo. Quando eu estiver satisfeito, eu posso vir aqui e soltar. E ele vai projetar minha linha. Se eu não quiser mais, é só apertar ESC e ele cancela. O legal dessa ferramenta, se eu vir no meio de uma linha já existente, eu posso clicar e arrastar para dobrar ela em algum outro eixo. Vou dar um ESC de novo. Então, essa ferramenta de Arc Tool para fazer vários arcos. Isso é interessante também, eu vou mostrar de um outro modo, pegando, por exemplo, o Pen, e vou fazer só algumas seções de linha, agora dou um ESC, e se eu pegar esse Spline Arc Tool, eu posso clicar em um dos eixos para transformar aquilo ali num arco. Eu posso selecionar um dos segmentos e transformar ele num arco. Deixa eu deletar o Spline e mostrar agora esses outros que já vêm prontos. Então, além de a gente ter esses modos de desenho manual, a gente já tem várias linhas pré-definidas e eu criei todas elas aqui numa sequência para explicar rapidamente o que tem de diferença em cada uma. Por exemplo, o arco, ele cria algo semelhante à ferramenta do Spline Arc Tool, mas ele já é uma primitiva de linha no formato de arco. Então, se eu clicar nela e vir na aba Object, você pode configurar aqui primeiro o tipo. Você tem vários modos, por exemplo, Segment, Sector, Ring e assim por diante. E você tem daí os atributos para ajustar o arco aqui embaixo. Você também pode configurar o Start e o End Angle. E você pode criar uma ferramenta de arco por aqui. Eu vou deixar ele no modo de arco. E esse é o primeiro aqui da listagem das linhas. O próximo aqui que a gente tem é o Star. Aqui é uma ferramenta para você gerar uma estrela. Então você tem o Inner e o Outer Radius, para você aumentar e diminuir as pontas. Tem o Twist, que você pode girar. E o número de pontos em si, que você pode aumentar e diminuir isso daqui. O Cogwheel, ele faz uma linha no formato de engrenagem. E daí você pode configurar aqui na aba Object. Você tem esse Legacy Mode, que se você ligar, ele muda para o modo Legacy, que é o formato antigo. Eu vou desabilitar. E esse novo modo, você vai habilitar essas duas outras abas aqui do lado. Por exemplo, o Teeth. Você pode configurar o número de dentes, né, aumentando e diminuindo. Você tem uma orientação. Você tem o Root Radius, que você pode aumentar e diminuir a parte interna. O Adenum Radius, que você pode aumentar e diminuir as pontas da engrenagem. Tem o módulo, esse Pitch, e esses outros itens que você, clicando e arrastando para cima e para baixo, você já vai vendo a diferença que acontece aqui no Cogwheel. Nessa aba do Inlay, você pode configurar outros modos aqui para ter mais linhas aqui em cima do Cogwheel. É uma ferramenta bem cheia de opções e você pode configurar a tua linha aqui praticamente do jeito que você quiser.
Você pode tirar o buraco aqui do meio também, ou aumentar e diminuir ele. E tem um cutout, que você pode fazer um chanfro no meio desse círculo. O círculo é só um círculo, só que legal que ele tem um modo de elipse, que você pode configurar para ele ficar esticado ou não. E você tem o modo ring, que ele cria um anel. Aí você vai ter habilitado o radius e o inner radius. Você tem uma linha no formato de texto, que aqui você pode configurar na aba Object o texto que você quer por aqui. Depois eu vou escrever C4D, clicar para fora, ele já vai atualizar. E aqui na aba de fonte você pode escolher a fonte que você quiser. Também tem a função de itálico regular. Você tem o alinhamento left, meio, pode ver que ele pula ali para o centro, ou right, para ele ficar alinhado pela direita. Vou deixar em left mesmo. Você tem o height, que você pode aumentar e diminuir o tamanho do texto. Espaçamento horizontal entre as linhas. E o vertical, caso eu tivesse feito mais uma linha. Por exemplo, vou botar aqui tutorial. Se eu aumentar e diminuir o vertical spacing, é dessa parte ali. Uma coisa interessante na ferramenta de texto é esse item kerning, que se você habilitar, só que ele não apareceu nada porque eu ainda estou no modo de edição de pontos e ele só vai aparecer se eu voltar para o Model Mode. Então, quando o kerning estiver habilitado, ele vai te mostrar esses ícones que você pode clicar e arrastar para mover o espaçamento entre as letras. Vou só deixar uma palavra agora um pouco menor e mostrar agora esse cicloide. O cicloide também você pode aumentar e diminuir o tamanho dele. E você tem alguns parâmetros aqui para fazer uns formatos diferentes. Ele tem alguns outros modos aqui também. Por exemplo, esse epicicloide. E conforme tu muda os parâmetros, tu vai ver que tu consegue fazer umas linhas bem malucas com isso daqui. O helix é parecido com ele, só que ele vai fazer tipo uma mola. Ó. Você também vai ter vários parâmetros para configurar a mola aqui do jeito que você quiser. O vectorizer é um objeto aqui que ele está invisível e ele precisa de uma textura aqui para poder vetorizar. Geralmente uma textura preto e branco. Eu vou clicar nele e vou pegar essa referência aqui, dar um abrir, e vai fazer uma pergunta se eu quero copiar aquela foto para o mesmo lugar do projeto. Eu vou dizer que não, quero só deixar como referência. E agora a gente já vê o vectorizer funcionando. Só que ele funciona melhor quando você tem a forma preenchida de preto ou branco. Dá de ver que ele começa a mostrar vetorizado. O fórmula, você cria uma linha baseada numa fórmula. Então aqui você tem que saber um pouco de matemática para você, né, escrever a tua própria fórmula. E dependendo de como você muda os parâmetros, você vai ver a linha mudar de formato. Você também tem o N-side, o For-side, o Flower, ele imita uma flor. Você pode aumentar e diminuir as pétalas da flor. O retângulo. Legal que ele tem esse item rounding para você deixar os cantos arredondados e você pode definir o quanto você quer de arredondamento naqueles cantos. Aí você tem mais o cisóide. Ele faz esse formato, parece um pássaro. Você pode aumentar e diminuir a tensão dele. E por último, o profile. Ele parece um I, né? E você pode trocar o formato dele aqui, por exemplo, o H-shape, o L-shape, T-shape, U-shape e o Z-shape. Só que para cada um desses parâmetros você pode clicar e arrastar para modificar alguns aspectos, né, do teu profile. Então, essas são as linhas que a gente tem.